obesa tem um transtorno alimentar e nem toda pessoa com transtorno alimentar é obesa, tá? Vamos aos tipos. Esses que estão Tá. de roxinho são os que eu vou falar aqui hoje para vocês, tá? Então, anorexia nervosa, bulimia nervosa, muito pouco conhecido, Bom, tem ele esse vai nome aí gravar estranho, né? o que tiver Nossa língua acontecendo aqui, portuguesa tem entendeu? muitas palavras Você de duplo deixa aqui sentido. para gravar. Mas, enfim, Vai gravar na pica tela é um inteira. transtorno em que o Se você paciente acessar, tipo, come pra cá, alimentos que assim, tá não dando são isso, tá? culturalmente comestíveis. Então, vocês já devem ter Ó, pra visto te gente que mostrar. come terra, que Calma. come sabão, isopor, algodão e por aí vai. Transtorno de compulsão alimentar, transtorno alimentar restritivo evitativo. Vocês vão ver muito dessas pessoas, porque esse nome, TARI, né, a sigla, não aparece, mas aparece para vocês como o chato para comer, sabe? Aquela pessoa que viaja e que Não tem tem que como, levar tipo, a dar um própria zoom nessa parte? comida, ou só come um determinado tipo de comida, ou quando vai a algum lugar, tem mesmo uma restrição e uma evitação. Transtorno de ruminação, o próprio nome já diz, o paciente que regurgita e come novamente, não é muito comum, tá? O TANI, que são os transtornos alimentares não especificados, a gente usa essa classificação muito quando o paciente ele não fecha um diagnóstico de um especificado transtorno. Então, assim, a paciente ela tem sintomas de anorexia, tem uns sintomas de bulimia, ortorexia, tem um pouquinho de cada, então a gente classifica como TANI, transtornos alimentares não especificados. E eu vou trazer aqui para vocês a ortorexia. A ortorexia ela é muito nova Tipo, mais a e ela imagem dela, mas ainda se não aumentar o foi trem vai ficar... colocada nos nossos tratados, né, de Fazer um psicodiagnósticos, teste? Não, nem no mexe não. CID, nem no DSM, não está ainda. Mas isso é uma questão de tempo, assim como foi a obesidade entrar no CID como doença. Então, a ortorexia ainda tem muitos estudos aí já publicados, muito bons, mas ainda não entrou. Acho que na próxima edição desses catálogos, né, de doenças, ela deve entrar. A gente já tem até teste. Então, vamos lá, vamos começar. Qual a receita que a gente precisa para fazer um transtorno alimentar? Isso é muito importante, tá? Isso tudo aí. Então, fatores predisponentes para uma pessoa ter um transtorno alimentar. Primeira coisa, sexo feminino. Sim, como eu disse inicialmente, 99% das mulheres, né, é o público dos transtornos alimentares. O público masculino tem mais um transtorno também que a gente chama de vigorexia, a compulsão alimentar, mas, por exemplo, a anorexia, ela é muito nas mulheres. Tem um outro caso isolado que a gente lê no estudo de caso de sexo masculino. História familiar do transtorno alimentar. Porque, gente, a transmissibilidade genética é muito forte nos transtornos de ordem mental. A gente fala em então, se você está lá com esse paciente e ele tem, por exemplo, alguém na família com restrição alimentar, alguém na família com compulsão, até mesmo, às vezes não tem a compulsão por comida, mas ela tem um pai que tem uma compulsão por álcool, né? Alguma história de drogadição. Então, isso também pode vir nas próximas gerações, a gente vê isso muito como transtorno alimentar, tá? Comorbidades psiquiátricas. Então, o transtorno alimentar, ele é muito comorbidade de outras doenças psiquiátricas. Por exemplo, as pessoas com TDAH, transtorno de atenção, né? E elas têm muita compulsão alimentar, bulimia. As pessoas com transtorno de personalidade borderline ou bipolar também apresentam transtornos alimentares com uma comorbidade da doença que ela tem, né? Baixa autoestima é junto, saiu separado, não sei por quê. Perfeccionismo, vocês vão ver que na maioria dos transtornos, essas pacientes são muito perfeccionistas, dificuldade em expressar as emoções. Então, gente, quem nunca na aprendizagem, quando era criança, ganhou um doce para ficar quietinho, ganhou um doce para não chorar,
né? Teve que comer tudo para ganhar a sobremesa. Então, o tempo todo, infelizmente, na nossa sociedade, Meu nós bem, eu não posso sair tivemos aqui da nem tela do educação Meet, né? emocional, nem educação nutricional. São poucas Fui para pessoas que outra. tiveram uma boa percepção disso na infância, né? No desenrolar aí do desenvolvimento humano. Então, muitas vezes essa Mas pessoa só ela aqui na tela do aprende Meet, né? a expressar suas emoções através da comida. Ah, E os valores culturais também. Como assim, Luciano, os valores culturais? ah, Gente, olha os valores culturais atuais. O corpo, a roupa da aham. moda, a magreza, a lipofobia, que é o horror ao que é gordo, tudo isso também coloca em predisposição. O que mantém os transtornos alimentares? Alterações neuroendócrinas podem também ajudar a manter a distorção da imagem corporal, distorções cognitivas, que vocês vão ver aqui na minha fala. Por exemplo, uma distorção cognitiva: pão engorda, sabe? Você não pega um contexto, você põe um rótulo no alimento, você distorce aquilo ali. Práticas purgativas, vocês vão ver na minha fala, e a aceitação social, ainda mais na fase da adolescência, que é a fase onde esses transtornos mais, né, ocorrem, onde eles emergem nesse indivíduo. Fatores precipitantes. Então, vejam bem, o transtorno alimentar ele pode estar ali guardadinho nesse ser humano, quietinho, tá? A pessoa pode ter o gene, pode ter um ambiente que favorece, pode estar ali quietinho. E aí ela tem esses fatores que podem precipitar, né, o surgimento de um transtorno alimentar. Em primeiro lugar, as dietas. Infelizmente, as dietas corroboram para os transtornos alimentares. Luciana, a dieta causa transtorno alimentar? Se você não tiver predisposição e manutenção, não. Mas se você tiver, sim. Uma dieta pode sim desencadear um transtorno alimentar. Separação e perda, e aí a gente coloca um leque muito grande nisso, né? Separação dos pais, separação de uma fase de vida, perdas irreparáveis de algum parente, de algum familiar, perda de emprego, perda de status social, enfim, alterações na dinâmica familiar, expectativas irreais na escola, no trabalho, na vida pessoal, né? Por quê? Porque expectativa irreal, teve expectativa, se frustrou, como é que ela sabe lidar com as suas emoções? Comendo ou não comendo. E proximidade da menstruação. As fases de transformação do corpo humano, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da mulher adulta para a mulher menopausada, para a terceira idade, todas essas fases são fases complicadas e que são precipitantes de transtornos alimentares. Porque muita gente acha que o transtorno alimentar só surge na adolescência. Ok, a adolescência é complicadíssima por uma série de fatores, mas é a fase onde mais surge, sim, mas pode surgir depois da vida adulta, tá? Então vamos lá para anorexia nervosa. A anorexia, gente, ela foi o primeiro transtorno alimentar catalogado como uma doença, tá? E a anorexia é mais antiga do que vocês pensam. Assim, ela começa até com a história de santas da Igreja Católica, que faziam jejuns enormes, tinham uma magreza extrema, e isso tinha todo, sabe, um reconhecimento da sociedade. Então, o que é a anorexia? Aqui, gente, eu vou bem ao pé da letra da, da, do nosso DSM, tá? É onde tem o diagnóstico ali, correto. Então, é a restrição da ingesta calórica em relação às necessidades que levam peso corporal muito baixo, medo de ganhar peso, de engordar, tem um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso baixo, vocês viram o desenho lá da minha paciente. Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação, ou ausência de reconhecimento da gravidade desse peso. O que é isso daí, né? Vou explicar. Ela não vê como grave aquilo que ela está passando, ela se vê gorda, porque ela tem uma distorção de imagem corporal, e mais, ela se autoavalia só no peso, ela se resume, a mulher anoréxica
ela se resume ao corpo dela. O valor dela, enquanto pessoa, é o corpo, é a magreza, tá? Então, por isso é tão importante para ela manter esse corpo extremamente magro, dentro de uma regra muito rigorosa. E dentro da anorexia, a gente tem dois tipos, tá, gente? A gente tem um tipo restritivo e o tipo purgativo. O tipo restritivo é o mais perigoso. Recebeu um paciente desse, ligou todas as sirenes. Por quê? Essa menina não come, Que foi? ela não se alimenta em hora quase que nenhuma. Ela come um pedacinho de queijo para não desmaiar. Ela coloca sal embaixo da língua só para não desmaiar. Ela faz uma restrição mesmo. Essa é a pessoa que morre, que interna, que assim o tratamento é muito difícil, sabe? A remissão é muito difícil. Enfim, ela tem a perda de peso, ela tem uma dieta, um jejum extremo e muito exercício físico. O tipo purgativo, alguma coisa entra nessa paciente. Ela come. Ela não come o tempo todo, ela não se alimenta igual a gente, né? Umas 4, 5 vezes por dia, normalmente. Não. Ela come menos, mas ela alimenta. E de vez em quando, ela tem alguns episódios de compulsão alimentar purgativas. Então, meio bulímica, tá? Ela faz vômito depois desses episódios, ela toma laxante, ela toma diurético, ela faz enemas, que é aquela lavagem intestinal. Aqui no Brasil não é tão comum. Diuréticos, então, tomam muito. Já tive paciente de tomar 20 Lasix, né, o furosemida, num dia, tá? Mas ela não era anorexica. Ela era anorexica, ela não era bulímica. Ela tinha alguns episódios. Lembrando que esse episódio com anoréxica não chega a qualificar como uma compulsão. Eu chamo de uma compulsão subjetiva, tá? E muitos pacientes, mesmo não sendo anoréxicas, têm uma compulsão subjetiva, porque a culpa, mesmo que ela tenha comido assim, um pão de queijo com um café com leite e depois um chocolatinho aí de, né, um laca, para ela é uma compulsão. Para a gente não é, e nem para nenhum tratado de psiquiatria. Tá, mas na cabeça dela é uma compulsão subjetiva. Então, ela vai fazer a purgação, ela vai vomitar. Vamos lá. Graus de gravidade dessa doença. Leve é o IMC acima ou igual a 17. Moderado, o IMC dessa pessoa está entre 16 e 16,99. Grave, IMC de 15 a 15,99 e extremo IMC menor do que 15. Tá? Eu tenho uma paciente que já teve IMC de 15. Nesse momento a gente liga o sinal de alerta, a gente chama a família e muitas vezes, gente, a paciente ela chega no consultório, a anoréxica não procura psicólogo para tratamento, ela não Eu tô procura um achando essa tela nutricionista tão porque ela pequena. meio que sabe que o que ela está fazendo é muito extremista. Então ela não vai porque ela tem medo que as pessoas façam ela engordar. Que foi? Então, como que ela chega no consultório? A família leva, ou acontece uma coisa muito grave, ela fica preocupada e vai. Mas muitas vezes essa Eu menina acho que a nossa chega TV não tem um ao aplicativo, você consultório acredita? amparada no ombro do pai, da mãe, porque não consegue caminhar de fraqueza. É Isso muito aqui não é grave. pra aumentar? Onde? Então vamos lá, o quadro clínico, né, da Já tá no doença máximo, anorexia amor. nervosa. Mas tá vendo aqui do É uma distorção de ladinho? É imagem porque tá corporal, gravando. além, tá, gente, No do máximo? transtorno Tá, alimentar, aperta lá pra você ver. Pode a apertar. anoréxica como assim Viu? principal, tá? Condição é essa distorção da imagem corporal, que é uma questão até neurológica, Aqui, ó, tá? A uma gente trata câmerazinha de ela de gravar. outra forma até, com a ajuda de Mas aí especialistas em não é por aí. neurologia, Eu não sei de nenhum salvo. fisioterapeutas especialistas também em distorção de imagem corporal e o psicólogo. Porque a imagem corporal que a gente tem, ela é formada por muitos e muitos fatores, tá? A gente imagina na nossa cabeça um corpo, todo mundo tem um grau de distorção, tá, gente? Então a gente imagina de um jeito, mas a gente não é daquele jeito. Porém, tanto que quando a gente vê uma foto, fala, nossa, eu tô assim, eu sou assim, né? Ou vê uma filmagem,
não bate com aquilo que a gente imagina que a gente é. Porém, a menina anoréxica, ela tem isso muito maior, tá? O início do quadro, ele se dá geralmente no fim da puberdade, né? Adolescência e após o início de uma dieta. Ela fica muito boa naquilo. E ela quer ser perfeita nessa dieta. Hábitos de esconder alimentos no armário, no banheiro. Então, lá na Angolim, né, um dos lugares onde eu fiz uma formação, as meninas escondem comida dentro do pote de creme, do vidro de shampoo, vomitam no vidro de shampoo. Se você vai nos quartos, nos leitos, não tem mais. Os ralos são tampados, as janelas são tampadas porque elas jogam, né, comida ou vômito por esses lugares. Divide os alimentos em pequenas porções para comer, pega bem pouquinho. Adora preparar alimentos para os outros. Adora, porque é uma forma também de disfarçar, né, o transtorno, mas também existe uma questão do controle, tá? Existe uma questão psicológica ali dessa necessidade do controle do alimento da casa, da alimentação da casa. Mastigar lentamente, pequenas quantidades de comida, e evita comer na presença das outras pessoas, exatamente porque o comportamento alimentar dela é muito histriônico. O que mais? Dietas rigorosas e extremas. Gente, é extrema mesmo, mesmo, mesmo. Igual eu falei, passar o dia inteiro com meio ou um quarto de polenguinho, nesse nível, tá? Interessa muito por tudo de culinária e de dieta, faz dietas especiais. Então, às vezes, até para enganar a família, tá? Ela fala: não, agora eu sou vegana, por isso que eu não tô comendo, mas não é nada, faz sabe, uma ideia distorcida desses universos. Se recusa a comer com a família, fala: depois eu vou comer, e fica no quarto e não come, vai lá, suja o prato, põe na pia, não comeu, só sujou para enganar, entendeu? E começa a recusar comer em restaurantes, recusar sair para festas, todo o esquema social fica alterado. Insistem que estão acima do peso ideal, exatamente pela distorção da imagem, tá? Ela não confia. A balança, não é nada para quem tem anorexia. Aqui faltou um R na minha apresentação, no título. Mas enfim, a balança não é nada, tá? Ela pega naquele monte de pele e fala: não, isso aqui é banha, aqui ainda tem uma banha, ainda preciso eliminar. Faz muito exercício, isso também é uma coisa que me assustou. Fiz visitar uma paciente da minha professora, que ela me pediu para ir lá, aqui mesmo, no Rio, e essa menina estava internada com anorexia. E eu cheguei lá, ela estava, não tinha almoçado, não tinha comido nada, estava no quarto fazendo abdominais, porque ela ali a gente ia engordar ela, na cabeça dela, sabe? Prepara os seus pratos de forma sistemática e obsessiva, exatamente porque ela é uma coisa para engordá-la. Eu não quero ver gordura, então, né, um prato lá que ela faz, quando ela vai comer. Sofrimento em se alimentar, porque ela acha que vai, né, ganhar muito peso. Ela tem um grande conhecimento sobre calorias e sobre nutrição, né? Então, quando vocês, nutricionistas, vão querer, né, ganhar anoréxica pelo conhecimento da nutrição tradicional, não tem jeito. Você não dobra ela, não adianta mentir para anoréxica. Elas são mulheres muito inteligentes, tá? Apesar de pensar assim, poxa, deve faltar um monte de vitamina, mas são meninas que muitas vezes, tá, se destacam na escola, são perfeccionistas, né, gente? Faz parte do quadro aí. Então, elas são boas alunas. Acreditam, né? Eu falo que muitas pessoas que têm transtorno alimentar, elas têm um pensamento mágico, igual criança. A criança não pensa que quando a mulher está grávida, que ela engoliu uma melancia, ela engoliu a melancia, a barriga cresceu. Então, a anoréxica e a bulímica também têm essa mentalidade da criança, né? Então, ela acha o quê? Que se ela comeu a gordura, essa gordura vai transformar em gordura imediatamente no corpo dela, tá? E muitas vezes, gente, a família não percebe. Ou ela percebe, mas não tem noção da seriedade.
só vai ter essa noção quando a pessoa adoece gravemente, quando a pessoa tem fraqueza, começa a ter desmaio, ou começa a menina que era boa na escola, começa a ir muito mal na escola, aí a família, né, percebe, procura tratamento. A anorexia, gente, é o transtorno alimentar que mata, tá? Então, a mortalidade da anorexia é muito alta. É o transtorno, na verdade, o transtorno mental de todos os transtornos mentais que a gente tem que mais mata, tá? De 5 a 20%, isso é muito alto. Dentre as pessoas que sobrevivem, 50% evoluem para a recuperação completa, porque geralmente tem aquele tipo compulsivo, né? Que come purgativo, desculpa, não é a restrita, e 30% melhora, de vez em quando tem uma recidiva, volta para o consultório, estou com uma assim nesse momento, e 20% cursam a cronificação, vira uma doença crônica, tem complicação, complicação psicológica também bem grave, tá? Agora a gente vai para a bulimia nervosa. Deixa eu tomar um golinho de água aqui enquanto vocês vão lendo. A bulimia, muitas vezes as pessoas confundem com a compulsão ou com a própria anorexia, que tem às vezes um cheirinho da bulimia. E ocorre um episódio de compulsão, e vamos deixar claro aqui: compulsão, minha gente, não é comer uma caixinha de bis de vez em quando, não é comer uma barra de chocolate, um ovo de Páscoa na Páscoa, tá? Um episódio de compulsão alimentar, ele tem um período de tempo determinado, então, por exemplo, dentro de 2 horas, essa pessoa come uma quantidade de alimento muito maior do que uma pessoa consumiria no mesmo período e sob circunstâncias semelhantes, tá? Então, assim, uma mulher de 40 anos, vamos supor, que é bulímica, e uma mulher de 40 anos não bulímica, né? O episódio de compulsão do bulímica, ela come muito mais do que uma mulher da mesma idade, do mesmo peso, da mesma cultura, tá? É Cara sobre isso chamado que a gente fala de Ariovaldo entrou. circunstâncias semelhantes. Sensação de falta de Não vou mexer, né, meu bem? controle Porque sobre a tá gravando. ingestão durante o episódio. O Ariovaldo. sentimento de que a pessoa não consegue O parar. Ela só cacete. sabe que ela tem que comer, ela tem que Dá um fazer whisky, dá um aquilo, whisky. mas ela não consegue parar. A gente vai ver até na compulsão alimentar que tem gente que relata dissociar do corpo. Ela é como se ela fosse um zumbi, ela não manda no corpo, naquela ação que ela está fazendo. Só que a bulimia, ela não para no episódio de compulsão. Ela tem um comportamento compensatório inapropriado para poder impedir que ganhe o peso. E isso é nítido, tá? Isso é muito claro para a paciente, que ela faz aquilo para não engordar. E na bulimia, a gente tem 2 tipos também. A gente tem a bulimia purgativa e a bulimia não purgativa. A bulimia purgativa é a Que mais adianta? famosa por causa dos Me vômitos, mexo com né? você não poder, Vômitos tipo, gravar autoinduzidos. mais. Eu nem Então, com sabia um disso. lápis, com o dedo, com a escova de Pago do mesmo dente. jeito. Aí E vai ao ter que longo pagar do mais tempo, pra essas poder meninas gravar? Que já injusto. estão acostumadas a vomitar que só não precisa de mais nada disso. Elas fazem aquela posição assim no sanitário para vomitar, já sai, sabe? Não precisa de muito esforço. Uso indevido de laxante é bulimia purgativa, diurético e os enemas, tá? Então, muita gente chega no consultório para mim querendo emagrecer. E aí, quando eu pergunto, né, como é que é o comportamento alimentar, como que é esse exagero que ela relata, e essa paciente fala: aí, no dia que eu como muito, eu tomo 2 cartelas inteiras de lactopurga. Então, ali eu tenho um caso de bulimia, ou o início de um caso de bulimia. E as pessoas se assustam, porque é mais comum do que a gente Caraca, imagina, você tá tá, ouvindo esse gente? relato? Bulimia não Uhum. purgativa. Falou de Então, o que que é? A uma pessoa não paciente purga. dela que Ela, tem compulsão ela faz uma alimentar, dieta bulimia, hiper restrita, que vai lá e come e toma ama duas lá no cartelas episódio de inteiras de compulsão, e é lactopurga. muita comida mesmo. Pra vomitar. E aí, no dia Pra seguinte, o cagar, que na que ela verdade. faz? Vou fazer jejum. Vou comer 500 calorias durante uma semana. Vou fazer 4 horas de academia. Vou fazer 3 horas de cardio.
É nesse tipo, tá? Aí é não purgativo. Esses comportamentos, aí, gente, Eu para a tô com gente fome. classificar e dar o diagnóstico mesmo, tá? Tem que ocorrer, no mínimo, uma vez por semana, durante 3 meses. E o que que acontece? Ah, Luciana, mas o meu tá ocorrendo uma vez por semana, mas tem semana que não. Eu vou mandar essa paciente embora e depois falar na hora que, né, você estiver classificando aqui, você volta? Não, né, gente? A gente Esse já tal de começa a tratar Ariovaldo como não tá na se, lista porque ela dos já tá e-mails com o que pé lá, pagaram. tá bom? Não fiquem presas nisso, tá? Será que eu A tiro gente ele? não espera fechar quadro. A autoavaliação Nossa, dessa pessoa também é influenciada vocês pelo vão emitir peso certificado e depois? pela forma Uhum. corporal. Emite certificado só pra quem tá pronto. E a bulimia ocorre, não ocorre exclusivamente durante a anorexia nervosa. Isso é só uma diferenciação. Tem bulimia dentro da anorexia, né? Graus de gravidade. Vamos lá. Leve a média de 1 a 3 episódios por semana. Moderada, de 4 a 7 episódios por semana. Grave, média de 8 a 13 episódios por semana. E extrema, média de 14 ou mais por semana. Seguinte, aqui, não é difícil ter uma pessoa com bulimia extrema. Eu vou falar para vocês por quê. Porque a gente se alimenta muitas vezes durante o dia, né? E a bulímica, ela tem mais dificuldade em fazer restrição alimentar, em fazer muitos jejuns. Então, se a cada refeição ela faz um episódio, mais aqueles momentos que ela teve compulsão, imagina. Então, dando exemplo aqui para vocês, já tive paciente de fazer 6 episódios por dia. Calcula por semana, é muita coisa, tá? Mas uma parte muito maneira, muito legal da bulimia é que o prognóstico é muito bom. Nas primeiras sessões de terapia e depois com a terapia nutricional também, a pessoa já reduz drasticamente o número de episódios. Trouxe aqui para vocês um exemplo do ciclo da bulimia, que ele é muito claro, assim, e é muito importante também para o paciente saber disso. Então, uma dieta restritiva, hiperrestritiva. O bulímico, ele tem mais dificuldade de segurar o impulso. Quando a gente fala de uma pessoa com bulimia, nós estamos falando de uma pessoa que tem um transtorno de impulsividade, tá? Ela tem dificuldade para comer. Então, daquelas escapadinhas da dieta, ou ela passa por alguma situação difícil, Não deu emocional, algum não pra ainda problema, TV? ela vai lá Ele não me buscar o respondeu conforto ainda, na mas comida, eu acho que não vai dar. Na acontece a nossa TV não tem o compulsão, aplicativo. ela Que tem, aplicativo? né? Aí ela purga para evitar o ganho de peso, ou toma laxante, ou vomita, Aqui, ó. enfim. E Esse desse momento SPTV ou ela então esse sente muita raiva dela XCPTV. mesma, muita vergonha, muita culpa, não quer mais fazer aquilo. Viu lá Então na lógica? agora É eu tudo isso vou Não mesmo. tem. iniciar de novo a dieta, só que agora eu não vou mais escapar. É E isso, aí nossa, a gente doido, velho. retorna o ciclo Sempre direitinho, foi. tudo de novo. Não, mas olha aqui, eu tô andando pro lado e ele tá subindo, ó. Uhum. Outros comportamentos aqui da bulimia nervosa. Episódios de compulsão, gente, da bulímica, pode chegar a 14 mil calorias em um episódio. Por que, Luciana, Parado. tão alta a ingestão de comida? Por alguns motivos. O primeiro é que a bulímica, ela pensa o seguinte, tá? Já que eu não consegui segurar o meu impulso e comi um MM, Eu acho que ela tá eu passando vou do vomitar horário, esse viu? MM, mas ele não é suficiente para eu vomitar. Não é Deixa eu ver a fácil. programação. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou comer bastante, porque eu já vou vomitar mesmo. Então, eu vou aproveitar e amanhã eu não vomito mais. Amanhã eu volto para minha dieta, volto de novo. E aí acontece esse episódio de compulsão bem drástico. 2h10 até às 3 horas. A Não, pessoa igual com tá no bulimia tem, horário. fica incomodada em Mas comer ela começou na 2 frente dez de outras mesmo. Uhum. pessoas, porque ela acha que todo mundo sabe que Primeiro ela tem que faz comer. compulsão Tá alimentar, horrível Vamos mesmo pra lá, eu comer. também que ela vou tem comer. uma ingesta grande. Ela também tem dificuldade porque ela tem essa distorção cognitiva de considerar alimentos perigosos. Como assim? Açúcar vicia, Luciana. Se eu comer um bombom, você não está entendendo. Esse bombom tem o poder de me fazer comer um pacote de bombom.
Então, ela coloca né, o poder ali desse alimento e não a relação dela com a comida. Crenças e mitos sobre alimentação: arroz com feijão engorda, pão engorda e por aí vai. O pensamento mágico infantil também a gente encontra aqui na bulimia. Então, se eu como mais, meu corpo aumenta na mesma hora. Inclusive, gente, sabe aquele quando você almoça e todos os seres humanos, depois que almoçam ou jantam, né? A barriga não fica com estufamento normal, natural, para ela que não é natural. O estufamento da menstruação, da TPM, não é natural. Então, ela vai dar um jeito de lidar com aquilo. Então, por isso que muitas meninas tomam a furosemida, por causa do inchaço da TPM. E o laxante, né, por causa desse inchaço depois de comer, né, dessa distensão abdominal. E a prática de exercício excessivo e obsessivo também na bulimia. E mais? A atitude tem a distorção também do corpo e de sua forma. Tem repugnância por alguns alimentos que ela considera, né, os perigosos. A bulímica se pesa muito. É de todos os transtornos alimentares uma característica bem marcante da bulimia, porque ela tem o excesso de controle. Diferente do controle da anoréxica, como eu disse, a anoréxica não tá nem aí para balança. A anoréxica é aquela que põe fitinha no pé, bem apertada, porque aquela fitinha tem que ficar larga, ela mede, ela fica medindo o pulso com a mão para ver se engordou. Já a bulímica, essa pessoa, ela tem uma fixação com o peso enorme. Então, as de hoje são as melhores. a pessoa, Eu ela acorda, ela se ontem. pesa. Aí ela faz número 1, número 2, ela se pesa. Aí ela toma o café da manhã, ela se pesa. Aí ela almoça, ela se pesa. É muita pesagem, muita coisa. E ela usa, né, como eu já disse, aí os métodos compensatórios inadequados. Eu costumo dizer que a menina bulímica, ela adora o remedinho. Ela adora se automedicar. Então, ela usa, muitas vezes, remédio para TDAH, porque tira o apetite, consegue, tá, gente? Infelizmente, consegue receita. E esses remédios são anfetaminas, né? Eles são remédios que causam uma excitação no cérebro, mas, enfim, precisa, ele age de uma forma que também acaba tirando apetite. Então, a Ritalina é muito querida entre as bulímicas. Os hormônios, jejum, prática de sangria, drogas, porque emagrece, tá? É importante vocês saberem que usam isso porque emagrece, porque querem emagrecer. Nossa. Evolução da bulimia nervosa. Triste, olha aí, o prognóstico, como é que é já bem diferente. 60% tem uma recuperação favorável, 30% tem uma melhora parcial e 10% ficam com sintomas crônicos, né? A mortalidade é muito baixa, tá? E a mortalidade, ela se dá muitas vezes pelo o transtorno principal dessa pessoa. Então, muitas meninas bulímicas tem transtorno de personalidade borderline, que tem, né, alta taxa de suicídio, ou transtorno de personalidade bipolar, que também tem alta taxa de suicídio. Então, raramente é por, Lu, será que rompeu o estômago? Tem casos, tá? Também por indução do vômito e atinge agora eu não vou lembrar o nome, um determinado músculo e causa uma parada cardíaca, tá? Nessa hora de enfiar coisas para induzir vômito. Então, mas isso é muito raro, tá? Aqui eu trouxe um quadro para a gente diferenciar. Dela ou nossa? Não sei. Não é nossa, não. Tá? Então, alguma coisa entrou e ficou nessa menina. Tem uma distorção de imagem grave, no outro caso ela é menos acentuada, maior incidência aos 16, já a bulimia acima dos 20, negam a fome. Outro mito, anoréxicas sentem fome, tá? Todo mundo sente fome, mas ela se recusa a ser igual a todos os réis mortais. Então, elas negam a sensação de fome. A bulimia, elas têm fome, até o nome bulimia
vem de boi, fome do boi, tá? Então, elas têm fome, mais introvertidas, as bulímicas são mais extrovertidas. Comportamento alimentar é considerado normal por essa paciente, ela tem esse desejo de controlar o peso. Já a pessoa com bulimia, né, ela sente vergonha, ela sente muita culpa e não quer mostrar isso. Na anorexia, né, as meninas são sexualmente inativas, e isso diz muito sobre o perfil psicológico delas. E a bulimia são mais ativas. Na anorexia tem a amenorreia, que é, né, não menstruam. Na bulimia pode variar, né, pode ter uma menstruação normal ou irregular. Traços obsessivos de personalidade. Já na bulimia, os traços são mais histriônicos. Aí vem, né, o border também pode estar presente, a questão de chamar muita atenção, de serem mais sociáveis, extrovertidas. E comorbidade com doenças afetivas e ansiedade. Já na bulimia, com doenças afetivas e abuso de álcool, drogas e muita impulsividade, tá? Vamos lá para a compulsão alimentar, que é talvez a mais famosa, mas também a mais confundida, né? Porque agora tudo é compulsão. Então, como eu já disse, compulsão não é quando você vai à casa da sua avó e come 2 pratos de feijoada, de macarronada, tá? Nem uma barra de chocolate, minha gente. E mesmo algumas pessoas que têm episódios muito isolados, de vez em quando, no ano, assim, vai na loja americana e compra uma sacola cheia de guloseimas e come tudo num dia e nunca mais, e demora a fazer isso de novo, a gente chama de episódio de hiperfagia. Não necessariamente ela tem um transtorno de compulsão alimentar, tá bom? Então vamos lá. Mesma coisa, ingestão em um período determinado, né? Às vezes dentro de 2 horas, de uma quantidade de alimento maior do que as outras pessoas consumiriam. Sensação de falta de controle sobre essa ingestão. Acha que não vai conseguir parar de comer e se controlar. Gente, grifem isso. É o que caracteriza as compulsões, tá? De forma geral, ok? Hoje, a gente diagnostica, por exemplo, o alcoolismo muito mais pela falta de controle do que pela quantidade, tá bom? Então, lembrem disso. O paciente fala, eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir parar de comer, eu tenho que comer até não conseguir. Eu senti a comida voltar na minha garganta. Então, isso é muito forte na fala desse paciente, ok? Os episódios de compulsão alimentar, né? Tem que ter 3 ou mais desses 5 parâmetros. Então, comer mais rapidamente do que o normal. Gente, compulsivo raramente senta à mesa, tá? Ele pega com a mão, ele faz isso escondido, tem que ser rápido. Comer até se sentir muito desconfortavelmente cheio. Comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação física de fome. Compulsivo não precisa sentir fome. Inclusive, uma fala recorrente é: eu não suporto a sensação de fome. Por isso, eu como muito. Como nos momentos que eu tenho que comer, eu como muito. Eu como o dia inteiro. Comer sozinha por vergonha do que está comendo. Gente, transtorno de compulsão alimentar é um transtorno solitário. É muito triste isso. Às vezes a pessoa mora ali com a família a vida inteira e ninguém sabe que essa pessoa tem compulsão alimentar. Todo mundo sai, aí ela come, ela compra coisas, esconde no guarda-roupa, tem uma gaveta de coisas para comer. Ou, como já tive pacientes, comia toda a comida pronta da casa e aí ela fazia outra, antes de todo mundo chegar. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimida ou muito culpada em seguida, depois desse episódio, tá? E um mito, que isso não tá no tratado, mas é um mito de que as pessoas falam assim: quem tem compulsão come qualquer coisa, come comida, qualquer comida. Se você está escolhendo, é porque não é compulsão. Não é bem assim, gente. Então vamos lá. A pessoa come o que ela tem na casa dela. Então, se ela tem uma condição financeira
besteira de comprar chocolate, você acha que ela vai comer brócolis? Não. Só que chega um momento tão grave que ela comeu todo o chocolate, todo o biscoito, todos os pães, tudo que tinha leite condensado, Toddy, mais gostoso, e ela precisa continuar comendo. Então, vou dar um exemplo aqui também da minha prática. Aí a pessoa recorreu ao fubá com açúcar, porque não tinha mais nada para comer, tá? Então, não é pelo tipo de alimento, ok? O sofrimento marcante, né? Por causa disso, as pessoas sofrem. Para ser classificado, diagnosticado mesmo como compulsão, né? Tem que ocorrer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Mas, aquilo que eu falo, a gente vai esperar classificar para tratar? Não. A compulsão alimentar, ela não tem o movimento compensatório. O que que isso está dizendo? Não tem o vômito, não tem o laxante, não tem nenhuma compensação da bulimia ou da anorexia, tá bom? Ele termina nesse episódio e na culpa. Deixa eu ver aqui. Os graus. Os graus de gravidade da compulsão. Então, vamos lá. De 1 a 3 episódios por semana, é leve, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13, extrema 14 ou mais episódios de compulsão alimentar. Gente, não é difícil ter extrema também. Por quê? Diferente de muitos outros transtornos, uma pessoa com transtorno alimentar, e principalmente de compulsão alimentar, pelo menos 3, 4 vezes por dia ela tem que pensar no transtorno dela, porque ela tem que se alimentar. Então, diferente do álcool, não dá para ela evitar a primeira garfada. Ela precisa comer, todo mundo precisa comer. Então, não é difícil, tá? Ter pessoas com uma gravidade muito grande dessa doença, tá bom? E é muito difícil. Você imagina você ter uma doença, você ter o tempo todo que lidar com ela, que pensar nela. É muito difícil. Então, vamos lá. O histórico de oscilação de peso, né, dessa pessoa é muito grande. Então, aquela pessoa que no guarda-roupa, ela tem roupa de 38 a 48, até mais, né? Porque ela perde peso, consegue fazer, aí entra num ciclo de compulsão alimentar, ganha tudo muito rapidamente. Tem uma preocupação também muito grande com o peso e a forma do corpo. E nem sempre apresentam obesidade, tá? Isso também é um mito, falei no início para vocês. Então, ela também é muito ansiosa, tem um humor deprimido e piora a compulsão quando isso também piora, né? Quando ela se estressa, quando tem um problema na vida. Então, a compulsão pode reaparecer, pode piorar. Sensação de torpor ou dissociação nos episódios compulsivos, com a perda de controle e depois a culpa intensa. É aquilo, Lu, eu liguei o modo zumbi, eu não estava ali, era só meu corpo. Depois, quando eu parei, é que eu vi o que eu fiz. E também, como eu disse lá no início, as comorbidades psiquiátricas e clínicas são comuns. Então, os transtornos de personalidade, borderline, bipolar, TDAH, as pessoas também podem ter compulsão alimentar. O ciclo da compulsão alimentar aí. Então, desconforto com a imagem corporal, até porque a gente vive numa sociedade que hipervaloriza a imagem corporal, né? Então, ela entra nessa mentalidade de uma dieta restritiva e só vai funcionar se restringir. Mas vamos, uma dieta que você pode comer bolo de tarde da sua avó e você vai comer assim arroz, feijão, mas uma dieta balanceada. Não, só funciona se for uma dieta que tiver só proteína e hortaliças. Não suporta o sofrimento dessa dieta, ela se auto-impõe, muito rígida, ela tem esse esquema psicológico do auto-sacrifício. Tá? Uma pessoa que se auto-sacrifica muito na vida, não só na alimentação, mas em muitas coisas da vida, para as pessoas, uma pessoa muito servil, tá? Tem esse padrão também. Então, ela tem raiva, ela tem um gatilho emocional por ela não suportar esse sofrimento, e aí ela faz o episódio de compulsão alimentar. Se arrepende, né? Ela reforça
essa sensação de incapacidade, ela, né, de autoestima, pior autoestima dessa pessoa, pior autoeficácia. Autoeficácia é esse sentimento que a gente tem de fazer dar certo, então ela acha que nada dá certo. Ela come de novo, né, sem controle, para confortar dessa sensação de baixa autoestima, né, sente um prazer rápido, momentâneo, se desconforta de novo com a imagem corporal e tudo, começa novamente. E agora, vamos para a última, então o tempo vai estourar aqui, que é a ortorexia, que eu disse para vocês que é um plus aqui, porque ela ainda não é catalogada, mas vocês vão ver muito. E quem é da área da nutrição agora também vai ver, mais ainda. Então, assim, né? Em estudo, não está no DSM nem no CID, a ortorexia ela pode estar presente na bulimia, na anorexia e em alguns casos de transtorno de compulsão alimentar. Geralmente a ortorexia ela começa depois de uma dieta ou para perda de peso ou para tratamento de uma doença, tá? A alimentação ela ocupa uma parte muito grande na vida dessa pessoa. Muito grande, gente. É natural nós pensarmos e planejarmos a nossa alimentação, mas não é natural o dia inteiro você só ter esse repertório de pensamentos e de fala na sua vida, tá? Tem uma fixação pela alimentação saudável, até o nome, ortorexia. Orto vem de correto, rexus é de alimentação, tá? Então, ela tem uma fixação pelo saudável, com uma definição bem rígida da cabeça dela do que é saudável, tá? A forma de preparo também, ela tem esses padrões, e ela tem uma resistência enorme em comer coisas feitas por outras pessoas. Então, vou dar o um exemplo aqui. A pessoa trabalha o dia inteiro, tá? Ela chega em casa tarde da noite e ainda assim, tem comida pronta, comida boa, comida ok, pronta, e ela vai fazer a dela porque o arroz foi feito com uma colher de óleo, não pode, tá? Vai fazer a comida dela. Tem alho, e alho eu li que causa não sei o que inflama não sei o que, ela faz o dela sem alho. Então, pensa, a pessoa tem um trabalho enorme porque ela não... A gente não come mesmo, em lugar nenhum. Se come em lugares muito selecionados. Consciência desse auto-sacrifício. Ela sabe que é um auto-sacrifício, mas ela faz isso pela boa alimentação. Esse prazer não interessa. Interessa o correto. O prazer se dá para esse indivíduo pelo correto. Tem uma sensação de superioridade, desprezo pelos outros mortais. Julga as pessoas que têm hábitos alimentares aí diferentes dela, né? E eu digo também, reforço aqui para vocês, que essas pessoas, muitas vezes, elas têm uma validação da sociedade muito grande, ela recebe um troféu por ela ser assim, né? Tão dedicada, tão limpa, tão correta. Nossa, fulana não come nada, que tranqueira, né? E aí ela recebe o quê? Um prêmio por ser doente. Então, é complicado essa pessoa procurar tratamento, tá? Reforça ainda mais o transtorno alimentar. A qualidade da saúde social, né, psicológica dessa pessoa fica cada vez pior, porque ela não pode ir no aniversário porque ela não come o bolo. E chega lá, todo mundo já está de saco cheio dela falar tanto da alimentação dela, tanto que aquilo ali é ruim. Aí ela para de ir, porque as pessoas começam a evitar também essa pessoa, tá? Então causa uma péssima qualidade de vida social. E saúde, gente, é uma coisa ampla. Saúde, a própria OMS não classifica saúde só como saúde física. A saúde ela tem 4 componentes: saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. Tá? Essa é a classificação mais recente da OMS sobre saúde. Tentativas insistentes de convencer, ela quer evangelizar todo mundo daquela alimentação dela. É um padrão muito rígido, obsessivo, perfeccionista, meticuloso e controlador. E o grupo mais vulnerável, adivinha, são os profissionais da área de saúde, especialmente nutricionistas. Se eu tivesse que fazer no meu consultório, dos meus pacientes todos que eu atendo, uma estatística de profissão, tá?
Quais as profissões que eu mais atendo? Nutricionistas. Caraca. Infelizmente, a classe de vocês é muito acometida pelos transtornos alimentares. Muitas vezes, porque, como eu digo, a doença, o sintoma, faz escolhas pelo paciente. Então, a pessoa entra muitas vezes no curso, não só na nutrição, tá, meu povo? Na psicologia também. A gente tem fama, né? Psicólogo tem fama. Entra achando que vai se curar daquilo ali ou melhorar até aquilo ali. Mas não é isso que acontece. O ortorex que ele chega no Você viu o que ela consultório falou? da gente, porque Das do profissões que ela nutricionista, ele atende. quer, né, o carimbo de alguém para aquilo que A ele faz. profissão recorde de atendimento que tem problema de compulsão O grave alimentar. acontece como, por exemplo, olha, o meu namorado, ele nutricionistas. terminou comigo porque eu não saio para jantar. Eu não como a pipoca do cinema, porque aí ela entende que, né, precisa de ajuda. O tratamento, gente, de todos os transtornos alimentares, tá? Eu juntei aqui no final para ficar mais simples. Então, a equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, médico, né? Entra psiquiatra, endócrino, equipe de enfermagem, assistente social, educador físico, terapeuta ocupacional. Isso principalmente quando precisa de. A modalidade do tratamento vai depender da gravidade do quadro. E a gente precisa motivar esse paciente o tempo todo, né? E fazer uma aliança com ele, ser um aliado dele e não mais alguém que vai encher o saco dele, mandar a anoréxica comer. Gente, isso fica no senso comum, sabe? Isso é óbvio, tá todo mundo mandando ela comer. Então, essa é a diferença. A gente tem que conquistar a confiança desse paciente. Na psicoterapia, que é a minha área, né? O que a gente faz ali? Primeiro, dependendo do transtorno, dependendo do círculo social, a gente vai envolver a família. É a nossa internet. Tá? Isso ajuda e muito no prognóstico. As metas do tratamento a gente vai traçar junto com o paciente. Então, jamais eu vou atender uma paciente com anorexia e falar: a minha meta é que você engorde. Não, gente, acabou. Ali acabou, tá? O meu vínculo com esse paciente. Essa palavra, inclusive, sangra os ouvidos delas. Então, assim, olha, minha meta é que você, no primeiro atendimento, você não mude de MC a partir de hoje. Poxa, já ganhei essa pessoa, entendeu a diferença? E ali a gente vai, eu vou trabalhando, né, até a gente subir esse peso. A diminuição e a suspensão de práticas purgativas, quando tem, né, restritivas e dos episódios de compulsão alimentar. Então, mesma coisa, você virar para uma pessoa com compulsão e falar, é só não comer. Gente, né, não é assim que funciona, tá? Tratar as comorbidades, né? Tanto somáticas quanto 3 psicológicas. e 10 era para também. Vitória começar. Medicações, 3 elas e 10 costumam ser eficazes, sim, no tratamento, até porque muitas vezes a doença fundo, ela é a ansiedade, a depressão ou outros transtornos, como eu disse aqui, apesar de que não existe uma medicação específica para o tratamento dos transtornos alimentares. Tá? Então, algumas coisas os psiquiatras, né, sabem que funcionam e vai fazendo esse teste. Já chegou aqui no Brasil o Contrave, né, que é uma medicação muito usada para os transtornos alimentares. Antes não podia aqui no Brasil. Mas mesmo o Contrave, ele não é algo inventado, ele é a junção de um antidepressivo, que é a bupropiona, com um ansiolítico, que é a naltrexona. Ele não é uma medicação inventada para isso, tá? Então, atentar para as medicações que alteram o apetite, principalmente, vamos lá, você vai dar uma medicação para uma anoréxica que ela sabe que aquela medicação engorda, ela não vai aderir ao tratamento. Né? A mesma coisa, uma pessoa com compulsão, você dá o medicamento que altera o apetite dela, super complicado. Né? Medicação vai atuar nisso, depressivas, obsessivas, e outros transtornos associados que estão no fundo dessas doenças. Indicação de internação é quando o quadro, né, fica muito ruim, na perda de peso, desnutrição, as complicações clínicas, né, que tem as arritmias cardíacas, problemas, né, do sistema digestivo, principalmente na bulimia, anemia muito grave, sintomas psiquiátricos graves e ideação suicida, né, como por exemplo, no borderline, como eu disse,
E a maioria dos hospitais psiquiátricos não tem ala para paciente de transtornos alimentares. Isso é muito ruim, porque a gente tem que contar, né, com as capitais, que geralmente tem, né, hospitais públicos, com ala de transtorno alimentar, ou hospital privado. Privado tem mais, né? Mas mesmo assim, não chega em muitas regiões do país, não. Então, esse paciente, ele fica sem um tratamento específico, e isso piora muito, né, o transtorno alimentar. Conclusões, né? Os transtornos alimentares, como eu disse, são quadros psiquiátricos de maior mortalidade no mundo. A base do tratamento é se vincular a esse paciente e a equipe também, é o vínculo dele com a equipe. A função da equipe é motivar e não assustar, aterrorizar esse paciente, apoiá-lo. E muitas vezes, né, a nossa função não é acabar com o transtorno alimentar, mas diminuir esse sofrimento. É mesmo redução de danos, porque tem casos muitos e muito graves. É importante aqui falar para vocês, gente, que a gente não pode ignorar a importância do emagrecimento para algumas pessoas que têm compulsão alimentar, porque senão ela não adere, tá, ao tratamento. Você vai falar assim com ela, não, vou só curar sua compulsão, dane-se o seu corpo. Seu corpo você vai emagrecer depois. Você tem que dar importância para isso também. Deixei aqui no final alguns livros, saindo um pouco aí do comum, tá? Como indicação para vocês. Tem livros de todo tipo aqui, inclusive para indicar para pacientes. Eu adoro trabalhar o Mulheres, Comida e Deus com os pacientes, tá? Enfim, a Mindful Eating também, com o Titi Han. É isso. Desculpe se eu me delonguei demais. Muito obrigada, Luciano, por ter aceitado vir palestrar e aqui falar um pouco do seu conhecimento para nós. A gente Imagina. está agradecido. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos só para vocês respirarem. Luciano, todo mundo da Liga convida você a continuar até o final do evento. Agora a gente vai entrar com a nossa nutricionista convidada de hoje para falar um pouco sobre a perspectiva de nutrição agora. E a gente convida você para ficar até o final do evento. Tá ok. A Vitória vai entrar e a gente vai esperar 5 minutos para ajeitar aqui os slides dela. Mas a gente começa com ela, pessoal. Ai, Eu estou aqui já. Que bom. eu amo Você ela. sabe projetar aí? Vou compartilhar com vocês. Um minutinho. É a Vitória? Ela é daqui? Uhum. Ela que tem o consultório lá no Orion. Ah, sim. Vocês veem? Os slides? Então, sim, tá todo mundo vendo. Tá projetando Só uma certinho. dúvida aqui. Quando eu projeto, eu não consigo ver nada mais, né? Eu não vejo vocês. Se você voltar para o Meet, vai continuar projetando aqui pra gente. Tá, aí eu não vejo os slides, é isso. Aí você não vê os slides. Tá, entendi. Então eu vou ficar aqui acompanhando pelos slides e aí, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser interromper, pode ligar o áudio, pode me interromper. Pode ficar combinado assim? Tá bom. Pode ser? Então, quando puder começar, você me avisa. Pessoal, só rapidinho, ninguém tem nenhuma dúvida sobre a outra palestra antes da gente começar essa? Que agora seria o período das dúvidas, né? Eu queria fazer um comentário, posso fazer? Pode. Aproveitando que eu já estou aqui. Eu tive compulsão, né? Eu sou nutricionista e eu tive compulsão. Na verdade, eu tenho, né? Porque não se fala em cura nesse caso. E aí, é engraçado porque a gente que é nutricionista, a gente sofre um estigma muito grande, né? De que nutricionista deveria saber o que fazer, deveria saber o que comer, deveria estar no peso ideal. Então,
a Luciana até falou aí que ela atende muitos nutricionistas, para a gente acaba pesando muito esse estigma. E aí eu tive compulsão nessa época, eu ganhei certo peso e tal, e o que me ajudou, né? Claro que foram várias questões que eu fui trabalhando, mas foi a terapia. Então, para ressaltar a importância da gente ter um acompanhamento multidisciplinar e da gente indicar isso para o nosso paciente, porque muitas vezes o paciente acha que, por ele ter um problema com alimentação, com comida, ele tem que ir ao nutricionista e a gente vai resolver todo o problema da vida dele. Mas se o problema é comportamental e tem um fundo aí psicológico, até psiquiátrico, ele precisa de outros profissionais acompanhando também. Então, a gente tem que saber encaminhar esse paciente também, nesse caso. É isso mesmo, Vitória. Ai, obrigada pelo reconhecimento e pela coragem de relatar, porque tem que ter muita coragem você trabalhar com alimentação, com comportamento alimentar e dizer de uma vulnerabilidade, mas que também coloca esse movimento de empatia que é tão importante, né, para o tratamento dos seus pacientes e para os outros alunos que estão aqui, que eu imagino, sempre que eu vou falar para o pessoal da nutrição, depois eu recebo um monte de mensagem, eu estava na palestra, eu sou assim, assim, e enfim, a gente dá início a esse movimento, né, de melhoria, porque eu imagino peso para vocês Exatamente. de ter essa Os correção. alunos, existem até estudos sobre isso, né? Entre alunos de nutrição, o índice de transtornos alimentares é muito aumentado, justamente pela pressão que a gente sofre, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Nós somos profissionais, a gente sabe o que comer, mas não significa que saber não significa que a gente vai conseguir fazer, né? Então, existe um fundo aí de comportamento que precisa ser trabalhado. É verdade. Até porque eu brinco, né? Eu falo que a área onde está no cérebro localizados os seus saberes, como nutricionista, é diferente da área do cérebro onde a compulsão está localizada. Porque até muitos profissionais se invalidam como profissionais, não querem atender porque tem compulsão. Isso não diz nada, gente. A pessoa é muito competente, tá? São outras áreas. Assim como a gente tem psicólogo com transtorno bipolar, Exatamente. tem nada a ver, tá? Com cognição. E não é errado pedir ajuda. Da mesma forma que a gente tem que entender que o paciente não vai resolver todos os problemas da vida dele vindo só no nosso consultório. Às vezes, principalmente quando a gente está começando, né? E aqui a gente conversa com estudantes, a gente quer resolver tudo, achando que assim a gente vai ser um bom profissional, né? Essa pessoa vai vir aqui, eu vou salvar a vida dela sem precisar de mais ninguém, nós vamos arrasar. Mas a gente precisa de outras áreas de saber também para resolver determinados problemas. Sozinho a gente não consegue. É verdade. Nossa, é o profissional que eu mais atuo são vocês, nutricionistas. Mais do que os médicos. Quem quiser fazer mais pergunta, aproveitem a Luciana. Vitória, boa tarde. Pode iniciar sua apresentação. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida em relação à palestra da Luciana ou em relação à palestra da Vitória, que vai iniciar agora, podem mandar no chat, que a gente vai estar lendo para elas. Se a Luciana precisar sair, a gente vai mandar a perguntinha de vocês para ela e depois responder lá no Instagram da Liga, tá bom? Então, tá aí o espaço para mandarem as perguntas no chat ou podem interromper também. É isso, pode começar, Vitória. Só me tira uma dúvida aqui. Eu começando agora às 3h20, que horas eu preciso terminar? Inicialmente era até 4h50, seria 4h40, mas tome seu tempo à vontade. Seria até 4, né? 40. Até 4h10 que me falaram. Posso avançar um pouquinho? Se precisar? Pode sim. Tá, beleza. Se precisarem me interromper também, vocês me falam, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, gente. Já agora que eu já contei até um segredo meu para vocês, né? Já somos amigos aqui, eu vou contar quem eu sou, que eu não me apresentei. Meu nome é Vitória, eu sou nutricionista clínica, trabalho em consultório já tem 7 anos, né? Desde que eu me formei, já trabalhei em academias, consultório particular.
e sempre trabalhei com o público mais voltado para emagrecimento. Inicialmente, né, eu me graduei em nutrição pelo UFG e aí eu me especializei em nutrição clínica e esportiva. E aí eu atendi mais esse público de doenças crônicas, nutrição esportiva também, e aí eu fui vendo essa necessidade de me aprofundar em comportamento, porque eu fiquei entendendo que, independente da área que você for atuar em nutrição, você precisa saber de comportamento humano, porque quem está na sua frente é uma pessoa que vai se alimentar. As emoções, os comportamentos vão afetar a forma como ela se alimenta. Não adianta você prescrever um cardápio perfeito. E aí aqui hoje a gente vai falar sobre nutrição e saúde mental. A Luciana trouxe a perspectiva dos transtornos alimentares, e eu vou falar sobre isso também, e vou falar até de uma perspectiva mais ampla de adoecimento mental de modo geral, depressão, ansiedade, outros transtornos mentais e cognitivos. E aí, esse paciente que está na sua frente, ele pode chegar para você e falar, quero emagrecer, porque hoje a nutrição foi meio que reduzida a isso, né? Eu quero emagrecer, eu quero mudar a composição corporal. A pessoa pode chegar com essa queixa, esse objetivo na sua frente, mas ela tem aí um pano de fundo que envolve os comportamentos dela, envolve emoções que vão afetar os comportamentos, e aí não adianta você prescrever um plano alimentar perfeito se você não entender sobre isso. Então, eu fiz uma formação em coaching e uma pós-graduação em comportamento alimentar. E aí, antes mesmo da gente falar sobre como a nutrição afeta a nossa saúde mental, né, a nossa saúde cerebral, eu preciso contextualizar com vocês por que os transtornos alimentares, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos estão aumentando tanto e por que é tão importante a gente falar sobre isso. Porque, querendo ou não, se você vai trabalhar na área clínica, ou até se você está vivendo, né, em dias atuais, você vai se deparar uma hora ou outra com uma pessoa que sofre de algum problema psiquiátrico, que tem algum adoecimento mental. E a gente precisa entender por que isso está aumentando tanto e como que a gente pode ajudar essa pessoa. E aí, o rumo que essa nossa conversa aqui, que essa palestra vai tomar, é de fato falar sobre nutrientes e a relação com a saúde cerebral, né? Afinal de contas, a gente é nutricionista. E como eu comentei, existem outras áreas de atuação. Se a gente vê que a pessoa precisa de um psicólogo, a gente vai encaminhar essa pessoa. Precisa ir no psiquiatra, vai encaminhar. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, mas a gente também precisa entender minimamente o contexto que leva essa pessoa a ter esse adoecimento, até para saber fazer esse encaminhamento. Quando a gente vai pesquisar lá no Google Trends, as buscas, né, nos mecanismos de busca das pessoas, quais as palavras-chave que elas buscam mais, a gente faz uma comparação entre emagrecer e felicidade, a gente vê que as pessoas buscam muito mais, isso nos últimos 12 meses, pensando aí no último ano, as pessoas buscam muito mais por emagrecimento do que até por felicidade propriamente dita, é uma prioridade para essas pessoas, então existe aí uma inversão de valores, né? As pessoas querem mais emagrecer e acham que felicidade vem como consequência disso, mas nem chegam a pensar, cogitar outra possibilidade de repente, ser feliz de outras formas, né? Quando a gente precisa alinhar com o nosso paciente que o emagrecimento vem mais como consequência de ter uma saúde mental alinhada, de estar feliz do que o oposto. Então, nesse contexto de estar extremamente preocupado com a imagem corporal, a gente já começa a entender por que transtornos alimentares estão cada vez mais comuns e por que até outras desordens mentais estão cada vez mais comuns. Quando a gente pensa em ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas e isso tem relação, né, com essa questão do emagrecimento e com um contexto mais amplo também que eu já vou falar para vocês. Quando a gente pensa em depressão e quando a gente pensa em outras doenças também. Então, falando de um contexto mais amplo relacionado a doenças mentais, a esse aumento de incidência de doenças mentais, hoje a gente vive em um ambiente que é hiperestimulante. A gente sofre estímulos o tempo todo. Então, você pensa que você está aqui agora assistindo uma aula, mas ao mesmo tempo você está pensando, o que eu preciso fazer hoje mais tarde? O que eu fiz mais cedo? Se o que eu fiz mais cedo era realmente o que eu devia ter feito. A gente está pensando o tempo inteiro e sendo bombardeado com informações o tempo inteiro. Então, você entra lá na sua rede social, no Instagram, tem um monte de gente falando o que comer, o que fazer, e tem gente sendo mais produtiva que você, e você fala, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente sofre com esse excesso de estímulo ambiental, esse estilo de vida moderno,
que traz para a gente um ambiente estressogênico, né, que a gente fala. A gente tende a ser mais estressado com esse excesso de pensamentos e de atividades para fazer o tempo inteiro, o que faz com que a gente acabe tendo dificuldade de foco e concentração. Foi o Augusto Cury que falou pela primeira vez em síndrome do pensamento acelerado. Ele diz que a gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia, em média, e desses pensamentos, 80% são pensamentos negativos, 90% não acontecem e 10% acontecem de forma diferente do que a gente imaginou. Então, pense que você está aí pensando o tempo inteiro e desses pensamentos que você tem medo de que aconteçam, que te deixam ansioso ou ansiosa, a maioria nem vai acontecer. E muitos dos que vão acontecer vão sair completamente diferente do que você está aí preocupado e tentando adivinhar e fazer alguma coisa a respeito. Então, tudo isso, esse excesso de estímulos ambientais, traz um aumento na incidência de estresse, de depressão, de ansiedade e de outros transtornos também. De modo que até 2030 prevê-se que as doenças de saúde mental vão ser a principal causa de adoecimento global. A gente já passou por várias fases, né, de incidência de outros tipos de doença e hoje a nossa maior preocupação são as doenças de saúde mental. Então, não tem como a gente estudar nutrição e não entender como a nutrição afeta a nossa saúde mental. E aí, trazendo ainda mais para perto da gente essas questões de saúde mental, entendendo como o que a gente está vivendo hoje influencia no adoecimento mental, no aumento da incidência de até transtornos alimentares, né, que é o que esse estudo traz, a gente vê aí o impacto da pandemia de Covid no risco de transtornos, né? A pandemia está acabando agora, estamos voltando a ter vida social, eventos presenciais e tudo mais, mas essa pandemia impactou fortemente no aumento de transtornos de desordens mentais. Quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente vê esse risco aumentado pelo aumento da exposição à mídia, pela mudança aí nas atividades diárias, né, na rotina diária, o isolamento social também, que afetou a saúde mental das pessoas, a modificação na rotina de sono e de atividade física. O sono tem fundamental importância para esse estabelecimento de saúde mental. Então, as pessoas acabaram dormindo em horários diferentes, acordando em horários diferentes. A questão do home office afetou muito a rotina dessas pessoas, né? E o medo do contágio. O medo já está diretamente relacionado com a ansiedade. Então, vocês, com certeza, tiveram um aumento de ansiedade nesse período e conhecem pessoas também que foram diretamente prejudicadas com esse aumento de ansiedade. E teve também a questão da diminuição da capacidade de proteção e do acesso ao cuidado, né? Então, o suporte social diminuiu, a capacidade de regulação emocional das pessoas também foi impactada, e o acesso ao tratamento e aos cuidados também, porque a pessoa não conseguia sequer ir ao hospital e procurar um tratamento, né? Então, foi um período difícil aí que a gente está restabelecendo a normalidade agora, mas que trouxe muitos impactos e que a gente precisa cuidar disso mais do que nunca, entender mais do que nunca como a gente pode ajudar essas pessoas. E aí, eu vou falar para vocês sobre nutrientes, nutrição e saúde mental. Só que antes de falar em nutrientes e saúde mental, a gente precisa entender que pessoas não comem nutrientes, pessoas comem comida, e eu já falei aqui, eu vou bater nessa tecla a todo momento, vocês vão me cansar nesses próximos minutos de me ver repetindo sobre isso, que as pessoas estão inseridas em um contexto. Então, não adianta você prescrever a dieta certa com os nutrientes exatos, exatamente calculados, e a gente tem essa coisa, né, principalmente quando a gente está aprendendo ali a calcular plano alimentar e tudo mais, a gente precisa acertar exatamente o cálculo. Mas se essa dieta não é executada pelo seu paciente, de nada serve você ter perdido ali um tempão calculando a dieta e estudado muito sobre isso. Então, o paciente precisa conseguir fazer. E o primeiro passo para que ele consiga fazer é ele estar consciente das mudanças que precisam ser feitas, de como ele se alimenta, porque hoje, com esse excesso de estímulos ambientais, as pessoas vivem no automático, comem o que vem pela frente, nem tem noção do que tem comido, né, das quantidades, da qualidade. Bem ou mal, todo mundo tem algum tipo de conhecimento sobre alimentação e nutrição. Então, qualquer pessoa que você for perguntar vai te falar que salada é saudável, que pizza não pode comer demais, enfim, as pessoas sabem mais ou menos o que deve ser feito, mas muitas vezes não conseguem fazer exatamente por essa falta de consciência.
E aí, um comportamento, né, uma atitude mais atenta, mais presente em relação à alimentação pode melhorar muito essa alimentação em termos de qualidade. A gente pode trazer para o nosso paciente os conceitos do Mindful Eating, que são conceitos associados a conceitos de meditação. A alimentação inconsciente, que eu já me referi, que eu estou falando aqui para vocês, ela tem alguns gatilhos específicos. Então, se a pessoa aprende a identificar esses gatilhos, ela consegue trabalhar melhor com isso. Quais são eles? Os principais. A exposição. Então, se você está na presença de alimentos, você está, sei lá, numa festinha e ali tem chocolate, tem docinhos, tem bolo, você está exposto a alimentos e provavelmente isso vai fazer com que aumente o seu consumo, você vai comer mais. Esse é um gatilho. Também ter comida em casa, comprar e deixar ali é exposição. A distração é um outro gatilho. Então, você comer em frente à TV, comer mexendo no celular, comer lendo alguma coisa, são formas de distração que fazem com que você acabe perdendo noção de quantidades, comendo também no automático. Outro gatilho é o tamanho das porções. Hoje em dia, se você vai no restaurante e pede comida para uma pessoa, acaba vindo uma porção para 2 ou 3 pessoas comerem. E aí muitas pessoas têm a dó de desperdiçar, né? A síndrome do antidesperdício que a gente fala. Então acabam comendo mais do que precisa pelo tamanho das porções. E também pelo tamanho dos utensílios. Você falar para o seu paciente que se você come um prato deste tamanho, você acaba comendo mais do que você come num prato menorzinho. Então, diminuir o tamanho dos utensílios também é uma forma de ficar mais presente para sua alimentação. E a variedade também. Se você vai comer no self-service, você acaba pegando mais opções do que se você tem lá a comida da sua casa, arroz, feijão, carne, salada. Então, variedade de alimentos disponíveis, e aí se você vai no supermercado, em tempos atuais, você tem uma variedade enorme, um monte de pacotinho brilhando, colorido, te chamando para comer. Então, variedade é um gatilho para comer inconsciente. Comer porque está na promoção, comer porque é bonito, comer porque tem um bichinho piscando ali, comer por vários motivos que não a fome propriamente dita. Então, trazer para a consciência todos esses gatilhos e ensinar para o seu paciente. E isso a gente vai usar com a gente mesmo, né? Porque, como eu já disse, a gente é ser humano e a gente também precisa dessas ferramentas. Trazer atenção para o momento presente com atitude aberta e curiosidade, sem necessariamente classificar alimentos em bons ou ruins. Você tem liberdade para comer o que você quiser, desde que você esteja atento e faça escolhas. Você responda ao invés de reagir. A partir do momento que você usa essas qualidades do comer com atenção plena, que são o não julgamento, então você não precisa dizer se é bom ou ruim, a paciência, entendendo que cada coisa vem ao seu tempo, então você tem aquele tempo ali de se alimentar, a mente de principiante, de descobrir novos sabores, novas texturas, a confiança que seu corpo sabe exatamente o que fazer, a hora de comer, a hora de parar de comer, a não resistência, a aceitação e o desapego. A partir dessas qualidades da mente, você consegue responder a estímulos, em vez de reagir a eles. Então, você vê ali comida exposta. O gatilho é a exposição. Você está numa festa de aniversário, tem bolo e tem salgadinho. Você escolhe comer ou não, em vez de simplesmente comer porque tem disponível, entende? Atenção plena, e aí até pensando no conceito amplo, né, usada na meditação, ela é usada, já tem estudos e é bem consolidada em casos de dores crônicas, de depressão, de estresse, de câncer, transtornos de ansiedade, abuso de substâncias, obesidade, transtornos alimentares. Então, realmente, é algo que a gente consegue usar com muita eficácia na nossa prática clínica com o nosso paciente, ensinando ele como comer com mais atenção, independente de orientar sobre o que comer exatamente. Quando a gente fala em abordagem não prescritiva, né, algo que vocês provavelmente já ouviram falar, já tiveram algum contato, que é trabalhar a nutrição sem dietas. A gente não vai entrar nesse âmbito aqui, nesse momento, porque não é o assunto da palestra,
Mas, mesmo sem uma prescrição, o paciente consegue melhorar hábitos alimentares a partir do momento que ele está consciente para o que ele está fazendo. Então, antes de pensar em nutrientes propriamente ditos, muito bem calculados, a gente pensa em mudar o comportamento dessa pessoa para que ela tenha mais consciência e consiga escolher melhor a sua alimentação. E aí a gente parte, então, para o que a gente chama de psiquiatria nutricional, que é uma nova área, né, um novo campo, relativamente novo campo da nutrição, que vai estudar a relação entre nutrição e saúde mental. Como eu falei, a Luciana ela falou mais sobre transtornos alimentares, né, descreveu cada um deles e tudo mais, da parte da abordagem da psicologia, e eu vou falar de uma forma mais ampla em relação à nutrição e saúde mental e saúde cerebral, como os nutrientes afetam nossa saúde cerebral, e isso pode ser usado em qualquer transtorno mental que a gente pensar, claro, levando em consideração as peculiaridades e individualidades de cada um. Então, a psiquiatria nutricional é esse campo de pesquisa que busca a identificação de quais componentes da dieta são importantes para a nossa saúde mental, inclusive em doenças psiquiátricas. Além dos nutrientes, ela vai pesquisar, né, vai identificar a quem esses nutrientes são importantes, em quais circunstâncias e em quais dosagens específicas, né? Tanto pensando em prevenção quanto em tratamento, em terapêutica. Então, a gente entende que deficiência ou excesso de nutrientes ou compostos na alimentação podem contribuir para a prevenção ou para o tratamento de transtornos e doenças mentais. Quais são essas doenças? São várias, a gente conhece aí algumas delas, né? Então, quando a gente fala em depressão, em ansiedade, em transtorno bipolar, em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia, doença de Alzheimer, Parkinson, todas essas são doenças estudadas pela psiquiatria nutricional. E aí eu trouxe aqui esse estudo em que os autores falam que a composição, estrutura e função do cérebro dependem da disponibilidade de nutrientes apropriados. Isso a gente já sabe. Esses nutrientes incluem lipídios, aminoácidos, vitaminas e minerais. Portanto, é lógico que a ingestão e a qualidade dos alimentos que a gente come vão ter um impacto na função cerebral. E isso torna a dieta uma variável modificável para atingir a saúde mental, o humor e o desempenho cognitivo. Além disso, os hormônios intestinais, e intestino é um eixo fundamental aí quando a gente fala em psiquiatria nutricional, né? O eixo intestino-cérebro, a relação entre intestino e cérebro. Além disso, os hormônios intestinais endógenos, os neuropeptídeos, os neurotransmissores e a microbiota intestinal são afetados diretamente pela composição da dieta. Então, como o próprio autor aí do estudo disse, é meio que lógico, embora os estudos, em sua maioria, sejam correlacionais. A gente não consegue tantos estudos de causalidade com intervenção, por questões éticas e por ser um campo novo, a gente ainda vai avançar muito nesse sentido, mas é lógico que a dieta vai influenciar na nossa saúde mental, no nosso humor, no desempenho cognitivo. E aí, quando a gente pensa aqui, olhando para essa figura, no atendimento ali clínico, a gente tem vários fatores influenciando saúde cerebral e saúde intestinal. Idade, hábitos de dieta, necessidades nutricionais, a genética que influencia bastante também, saúde metabólica. Aí a gente tem exercícios, relaxamento, medicação, os medicamentos que a pessoa toma, né, influenciando também ali, tanto em saúde cerebral quanto na intestinal, que às vezes a gente esquece um pouco disso. E tem a exposição dietética, o que a pessoa come e a biodisponibilidade desses nutrientes. Tudo isso vai influenciar lá no cérebro e vai influenciar no intestino. Intestino e cérebro têm uma ligação direta, então a saúde de um afeta a saúde do outro e vice-versa. É um ciclo. Quando a gente pensa na relação entre nutrição e a função cerebral e a saúde cerebral, existem 4 relações principais que a gente precisa levar em consideração para pensar na intervenção que precisa ser feita. Como que os nutrientes vão afetar o nosso cérebro? Primeiro, a gente pensa em nutrientes que vão fazer modulação do estresse oxidativo. O que a gente come pode aumentar ou diminuir a produção de radicais livres e o estresse oxidativo. E aí a ideia é que a gente consuma alimentos, né, tenha um padrão alimentar que vai diminuir esse estresse oxidativo para melhorar a saúde mental. A gente pensa também em inflamação, doenças psiquiátricas, né, desordens mentais, transtornos mentais, eles têm como característica
principal aí, em todos eles, né, característica em comum, uma inflamação presente, inflamação de baixo grau, inflamação crônica. Então, o que a gente come vai influenciar também nessa inflamação intestinal e, consequentemente, na inflamação, na redução da inflamação a nível cerebral. A gente pensa também em saúde intestinal, melhora de microbiota, que vai diminuir a permeabilidade intestinal e melhorar a saúde do cérebro, e no aporte de nutrientes, que vai influenciar diretamente ali, vai servir como combustível para o cérebro e vai participar das trocas metabólicas que acontecem. Gente, eu não consigo, eu não vejo vocês, né? E aí, como vocês não falam nada, eu vou continuando aqui. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá bom? Ou então vão anotando as dúvidas aí e no final vocês me falam. E aí, um eixo central, quando a gente fala em saúde, em psiquiatria nutricional, né, em saúde mental e nutrição, é o eixo intestino-cérebro. Como que a gente fica entendendo isso? Lá no intestino, a exposição dietética, a biodisponibilidade dos alimentos que a gente come, dos nutrientes do que a gente come, a medicação que a gente toma e vários outros fatores, né, fatores ambientais de modo geral, vão fazer alteração da microbiota intestinal, aumentando ou diminuindo permeabilidade intestinal e aumentando ou diminuindo inflamação no organismo de modo geral. E lá no cérebro, por outro lado, fatores ambientais, fatores sociais, condições de saúde vão aumentar ou diminuir estresse, tanto estresse psicológico quanto estresse oxidativo, né? Então, as condições a que você se submete vão deixar você mais estressado ou menos. Se você está mais estressado, aumenta a inflamação e diminui a síntese de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Quando a permeabilidade intestinal está aumentada, aumenta a inflamação, isso vai impactar diretamente no aumento do estresse oxidativo no cérebro, aumentando a inflamação, diminuindo neurotransmissores, e isso impacta na saúde intestinal, alterando a microbiota. Então, como eu falei, é um ciclo. Explicando isso melhor aqui até para vocês, se vocês quiserem anotar como que funciona. A dieta pode afetar o microbioma intestinal, pode e provavelmente vai, né? O que você come afeta as bactérias ali que moram no seu intestino, resultando na absorção de nutrientes, enfraquecimento da barreira intestinal contra as toxinas e bactérias e aumentando a inflamação crônica. A partir do momento que aumenta essa inflamação crônica, isso vai ativar vias neurais que afetam a funcionalidade do sistema nervoso central. Então, a pessoa come de maneira inadequada, e já a gente vai falar o que é uma alimentação adequada. Com isso, a microbiota intestinal se altera, aumenta a permeabilidade, aumenta o estresse oxidativo e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, isso tudo no intestino. Lá no cérebro, a partir desse momento, vai acontecer neuroinflamação, com o aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, né? E aí acontece essa desregulação na síntese de dopamina, de serotonina, e essa desordem mental se estabelece. Claro que não é só uma questão alimentar, mas essa é uma via aí de piora da doença mental. E pensando nisso, a gente tem uma suplementação, já pensando em intervenção, né? Algo que a gente pode usar como suplementação para melhorar a saúde mental, que são os probióticos. Ainda tem poucos estudos falando sobre isso, e sempre lembrando que probióticos, suplementação de vitamina B12, de vitamina D, aumento do consumo de fibras, tudo isso ajuda, vai ajudar no tratamento, na prevenção de depressão, de ansiedade e até de outros transtornos, mas nada disso cura os transtornos. Então, é uma questão que tem que ser levada em consideração o contexto. A gente precisa de um tratamento multidisciplinar e a alimentação é coadjuvante nesse tratamento. A gente não fala que em cura você vai se curar pela alimentação ou toma um probiótico e sua vida vai mudar completamente. São questões pontuais e a gente sempre pensa em otimizar o tratamento. Então, os probióticos podem entrar aí como coadjuvantes nesse tratamento da depressão e da ansiedade. Além dessa questão do intestino-cérebro, a gente tem outros efeitos dos nutrientes na saúde mental. Então, a gente tem nutrientes que funcionam como antioxidantes no cérebro, no organismo de modo geral, né? Como os polifenóis, por exemplo. A gente tem nutrientes anti-inflamatórios, como o ômega 3, muito usado em casos de depressão e ansiedade, principalmente o DHA. E nutrientes moduladores, como as vitaminas do complexo B e o próprio triptofano, né? A suplementação de triptofano. Então, tem várias vias que os nutrientes podem atuar para melhorar a saúde mental.
Só que a gente não fala em nutrientes, a gente fala em dieta, em composição da dieta. Aí eu trouxe alguns estudos para vocês falando sobre composição de dieta e redução de depressão ou aumento, né? E já estudaram vários tipos de composição da dieta. A mais estudada é a dieta mediterrânea e eu vou explicar melhor sobre ela para vocês. Vou até dar um exemplo de um cardápio que pode ser utilizado. Mas a gente tem outras, como a dieta DASH, que também mostrou resultados benéficos em redução de depressão. Dieta mediterrânea mostrou benefícios. Até a dieta cetogênica, que é usada consolidada para casos de epilepsia em crianças, né? Também mostrou benefícios para redução da depressão. Dieta baseada em vegetais também mostrou benefícios. E aí, uma dieta rica em açúcares, baixa em ingestão de frutas e hortaliças mostrou aumento em sintomas de depressão, como era de se esperar, né? Então, a gente percebe que, de um modo geral, comer de forma mais saudável ajuda no tratamento da depressão, enquanto que comer mais pouca fruta, pouca verdura, mais açúcares, mais industrializados vai aumentar esses sintomas de depressão e vai ser pior. Então, pensando aqui, em resumo, né, sobre o que eu falei sobre composição da dieta e depressão, nesse estudo o que a gente conclui é que uma alimentação rica em gorduras saturadas e trans e carboidratos refinados, com baixo teor de fitoquímicos, vitaminas, minerais, ácidos graxos poliinsaturados e fibras, levam ao aumento do estresse oxidativo, da inflamação, da disfunção mitocondrial, alteração da microbiota, que é aquele eixo central lá, o eixo intestino-cérebro, e alteração do metabolismo de triptofano, dos neurotransmissores aí. Então, pensando nos nutrientes que precisam conter na composição dessa dieta, de uma dieta mais saudável, pensando em melhora de saúde mental. A gente fala em fibras. Por que as fibras seriam importantes? Quando a gente fala em fibras, a gente pensa em melhora da saúde intestinal, né? Melhora da microbiota. Com a melhora da microbiota, aumenta triptofano, aumenta serotonina, aumenta GABA e reduz os sintomas de inflamação. E diminui também, diminui a depressão, né? E diminui também a inflamação e, consequentemente, diminui os sintomas de depressão. Então, as fibras têm relação com a diminuição da permeabilidade intestinal, a melhora da microbiota, a redução das citocinas inflamatórias, o aumento da produção de serotonina e dopamina e, consequentemente, redução da depressão. A gente fala também muito em suplementação de ômega 3, em casos de depressão e ansiedade. E aqui eu estou ressaltando depressão e ansiedade porque são as desordens mentais, né, psiquiátricas mais comuns que a gente vai ter quando a gente tem quando a gente está em consultório, né, na rotina clínica. Mas também tem estudos que mostram os benefícios dessa suplementação em outras desordens mentais. Aqui a gente faz um resumo, mas quem tiver dúvida também, quem quiser saber sobre outras desordens, a gente pode conversar sobre isso. Quando a gente pensa em ômega 3, o que acontece? Os ácidos graxos ômega 3, eles ajudam na atenuação da inflamação. Como eu falei, eles são anti-inflamatórios. E eles estão envolvidos na neurotransmissão, na neurogênese e na neuroinflamação. A Sociedade Internacional de Pesquisa em Psiquiatria Nutricional recomenda o consumo de 1 a 2 gramas por dia por 8 semanas, já mostrando benefícios nos sintomas de depressão e ansiedade. E aí eu trouxe esse estudo aqui, que fala que esses ácidos graxos podem ajudar a reduzir sintomas de ansiedade, mas o efeito seria melhor com doses maiores, né? Doses acima de 2 gramas por dia. E aí, falando em vitaminas do complexo B. Deficiência de B12 tem relação com fadiga, com letargia, com depressão, com memória fraca e é associada a mania e psicose. A deficiência de ácido fólico, isso é bem conhecido quando a pessoa engravida, ela já começa, na verdade, antes mesmo de engravidar, né? Quando está planejando engravidar, ela começa a tomar o ácido fólico. Então, a gente sabe que esse ácido fólico tem papel no neurodesenvolvimento, em útero e na infância. E na idade adulta está associado ao maior risco de depressão. Inclusive, quando a gente pensa no pré-natal, né? Nesse tratamento que a gestante faz nesse acompanhamento que a gestante faz durante a gravidez, a gente percebe a importância dos nutrientes para a formação do sistema nervoso da criança, né, desse bebê. Então, isso não é diferente na idade adulta. A gente continua precisando de nutrientes para manter a saúde do nosso cérebro, só que as pessoas parecem que
se esquecem disso, né? Parece que se esquecem. Tem algum problema, vão direto ali medicar, vão tomar algum ansiolítico, antidepressivo e esquecem que a forma como elas se alimentam, sim, influencia na saúde do cérebro. Então, eu trouxe um estudo que mostra aí o benefício da suplementação de vitamina B em populações saudáveis e em risco para estresse, particularmente para pessoas que estão em risco devido ao mau estado nutricional, ou seja, que não estão se alimentando de uma maneira satisfatória. E aí, quando a gente pensa em suplementação de complexo B, ela é mais efetiva para a melhora da saúde mental em pessoas que estão em deficiência. É sempre importante a gente dosar, através de exames laboratoriais, quais são as deficiências da pessoa que procura um tratamento, né? Não precisa sair suplementando tudo, porque não necessariamente isso vai ser a causa de um problema. Vitamina D, a vitamina do sol. A grande maioria, quando a gente fala em dosagem de vitaminas, a grande maioria das pessoas tem concentrações mais baixas de vitamina D. Quem nunca suplementou e as pessoas não têm o hábito tanto de tomar sol, né? Passam sempre protetor solar ou estão sempre dentro de casa. Agora, na pandemia, isso piorou bastante o hábito de tomar sol. E a gente vê que concentrações de vitamina D mais altas têm sido associadas a melhor atenção e desempenho da memória em idosos com mais de 65 anos. Então, sempre dosar a vitamina D e tentar manter ela ali acima de 40, principalmente se a pessoa é mais idosa. Possíveis mecanismos de funcionamento dessa vitamina D, de melhora da saúde mental, da memória, são o efeito antioxidante dela, a atividade anti-inflamatória, atividade anti-inflamatória, a produção de fatores neutróficos e a biossíntese de monoaminas. Antioxidantes. Vitamina A, C e E, nutrientes antioxidantes. A gente traz aí um estudo também que mostra que após a suplementação de 8 semanas de antioxidantes, houve uma redução significativa no score de depressão e ansiedade. Então, também pode ser uma suplementação usada para esses pacientes, principalmente se o consumo via alimentação, que é sempre a prioridade que a gente tem, né? Se o consumo via alimentação é mais prejudicado. Se é uma pessoa que não tem o hábito de consumir esses antioxidantes através de alimentos. Vitamina C, por exemplo, tem muita gente que suplementa 1 grama de vitamina C depois do almoço e não come nenhuma fonte de vitamina C durante o dia. E isso não é efetivo. É muito mais efetivo você distribuir fontes alimentares, limão, laranja, mamão, brócolis, em 4, 5 refeições durante o dia, do que fazer essa suplementação isolada. E aí, por último, o triptofano. Quando a gente fala em triptofano, ele é um aminoácido essencial, a gente precisa consumir e ele é precursor de serotonina. Então, as fontes dietéticas de triptofano são fundamentais para a gente ter uma boa saúde e um bem-estar, e bem-estar, né? E melhorar o bem-estar. Então, esse estudo observou que doses mais altas de triptofano na dieta resultaram em menos irritabilidade e também em diminuição da ansiedade. Então, pode ser também uma opção aí, né? Um fator de atenção para a gente na hora de prescrever uma dieta para uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, com desordens de humor, aumentar o triptofano da dieta. Mas a gente entende que a gente não come nutrientes, a gente come comida. Pela 16ª vez, vou falar isso para vocês. Então, não dá para você falar assim, vamos suplementar B12, vamos tomar um ômega 3 e vamos aumentar antioxidantes, você vai para casa e vai ser feliz, vai dar tudo certo. Não, a gente precisa olhar para o contexto de vida dessa pessoa, para a composição da dieta. Como que a gente transforma esses nutrientes em alimentos que a pessoa possa comer e, assim, ter resultados melhores no seu tratamento ou na prevenção, né, de doenças mentais. E até mais do que pensar em composição de dieta, a gente precisa observar um contexto mais amplo, que é o contexto de estilo de vida. Então, muitas vezes a pessoa vem no consultório, recebe uma dieta que é uma dieta saudável, até faz essa dieta, mas é uma pessoa que tem um ambiente de trabalho adoecedor, que convive com pessoas que não ajudam ela nesse sentido de melhorar a saúde mental, é uma pessoa que está sofrendo emocionalmente por alguma outra questão, ou uma questão financeira, ou uma questão de convívio com alguém da família. Então, a gente precisa perceber esse contexto mais amplo da vida da pessoa para entender até onde ela é capaz de ir com relação à dieta e entender quais resultados a gente pode esperar a partir disso, né? Além do que, a gente também precisa pensar em
hábitos de exercício físico que vão influenciar também em resultado, em questões de relaxamento, meditação, quanto tempo a pessoa tira para isso, leitura, tudo isso a gente sabe também que vai ajudar a melhorar a saúde mental. A dieta mais estudada em relação a benefícios na saúde mental é a dieta mediterrânea. Inclusive, a dieta mediterrânea, ela traz aí esse pano de fundo, né, de mudança no estilo de vida. Ela traz os princípios da vida, né, de estilo de vida das pessoas lá do Mediterrâneo. E aí ela fala em manter a atividade física regular como base ali das mudanças que devem ser feitas. Ter um descanso adequado, convivência, biodiversidade, sazonalidade, consumir produtos tradicionais, locais, amigos do meio ambiente, exercitar habilidades culinárias. Então, tudo isso importa quando a gente fala em melhora da saúde mental. E como que funciona basicamente essa pirâmide aí da dieta mediterrânea? Quais são as recomendações, né? Aumentar bastante o consumo de água, o consumo de chás também. E a base da dieta são frutas, pelo menos 1 a 2 porções de fruta por dia, aumentar o consumo de verduras, ter sempre uma alimentação bastante colorida e um consumo considerável de azeite, pão. Então, não é uma dieta baixa em carboidratos, como tá aí a maioria das pessoas gosta de fazer, né? Porque tem medo de comer pão, massa, arroz, enfim. Então, usa bastante azeite, pão, massa, arroz, cuscuz, outros cereais também. Não precisa baixar esse carboidrato. Só que aí ela trabalha com restrição de carnes vermelhas, menos de 2 porções por semana, carnes processadas, menos de 1 porção por semana, e restrição de doces. E o consumo de vinho 1 vez por dia, 1 taça de vinho por dia, que é uma coisa que normalmente a gente não prescreve, né? Não recomenda para o nosso paciente. Então, normalmente até um suco de uva poderia trazer efeitos bem semelhantes ao do vinho nesse sentido. Então, essa dieta mediterrânea é baseada nos princípios do Mediterrâneo tradicional, então é associada à longevidade, né? A base é o consumo de azeite de oliva, de vegetais e frutas, e a restrição, como eu falei, da carne vermelha, dos doces e o consumo moderado, mas frequente de álcool. Tem bastante antioxidantes nessa dieta, então é um ponto a ser trabalhado, né? Vegetais ricos em flavonoides. E o que a gente vê de benefícios são melhorias significativas no humor e redução dos níveis de ansiedade em adultos com depressão maior em 12 semanas de intervenção, né? Então, aí, 3 meses de dieta mediterrânea, já mostra melhorias significativas do humor e redução da ansiedade. Risco de 21% reduzido de distúrbio cognitivo e de 40% de doença de Alzheimer. E também a gente sabe que dietas ricas em fibras e dietas mediterrâneas promovem uma microbiota intestinal diversificada. Melhora a saúde intestinal, eixo intestino-cérebro, melhora a saúde mental. Então, elas estão associadas a uma probabilidade reduzida de depressão. E aí, o que eu quero trazer para vocês de diferente é a dieta MIND. A dieta MIND é uma associação da dieta mediterrânea com a dieta DASH, que foi uma dieta criada a princípio para melhora dos sintomas de hipertensão. Então, é uma dieta pensada realmente para reduzir essa neurodegeneração. Ela enfatiza o alto consumo de vegetais e de folhas verdes e frutas vermelhas. Então, o principal ponto aí da dieta MIND, da dieta para a mente, são as folhas verdes e as frutas vermelhas, e a baixa ingestão de carne vermelha. Uma maior adesão à dieta MIND foi inversamente associada às chances de depressão e sofrimento psicológico. Então, essa dieta dá ênfase aos componentes dietéticos e às porções ligadas à neuroproteção e à prevenção de demência. São alimentos naturais à base de plantas e a ingestão limitada de alimentos de origem animal e com alto teor de gordura saturada. Quais são as diferenças? O que difere aí dieta MIND, dieta DASH, dieta mediterrânea? Ela não especifica o consumo elevado de frutas, então nas dietas DASH e mediterrânea são pelo menos 3, 4 porções por dia. Na MIND, não necessariamente, não é especificado isso. Também não especifica alto teor de laticínios. Na dieta DASH, a gente tem um consumo maior de laticínios, principalmente desnatados, né, porque reduz gordura. E na dieta mediterrânea, pelo menos 2 porções por dia. E também não especifica mais de 1 porção de peixe por semana. Na dieta mediterrânea, a gente precisa de pelo menos 6 vezes por semana. Essa dieta ela foi associada a uma taxa mais lenta de declínio cognitivo, embora
a adesão a qualquer uma das 3 dietas, dieta 10, dieta Mind ou dieta mediterrânea, possa reduzir o risco de doença de Alzheimer, segundo os estudos. Então, em resumo aqui, quais são os componentes dessa dieta Mind? Vegetais, como folhas verdes, alface, couve, repolho, vegetais de modo geral, principalmente folhas verdes. Outros vegetais também, pimentão, cenoura, batata, ervilha, tomate, berinjela, cebola, pepino. Frutas, principalmente frutas vermelhas, então morango, cereja, uvas e também qualquer outra fruta fresca. Castanhas e oleaginosas, grãos integrais, pescados, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e também aves, né? O frango também pode estar presente. Então, reduz a carne vermelha e prioriza os peixes e o frango. E como eu quero trazer isso de forma prática para você, porque não adianta só pensar em nutrientes, em suplementação, a gente precisa entender como trazer isso para a nossa rotina, né? Para a vida real, porque a gente não vive de teoria. Eu trouxe um exemplo de cardápio para a gente ter uma noção de como dá para aplicar isso na rotina de uma forma bem tranquila e colher os benefícios de uma melhora na saúde mental. Então, em relação ao café da manhã, que a gente pode trazer aí um exemplo de café da manhã baseado nessas orientações de dieta Mind. Pão integral, claro que eu não coloquei quantidades, porque isso vai depender das necessidades do seu paciente, né? Mas um pão integral com ovos mexidos, frutas, de preferência frutas vermelhas, isso pode ser variado também, né, ao longo da semana, frutas ricas em vitamina C também, que são antioxidantes, e uma xícara de café, sem açúcar de preferência. Na colação, um lanche ali no meio da manhã, a pessoa pode comer um mix de castanhas oleaginosas, mais algumas berries, cranberry, blueberry, que também vão ajudar aí nessa questão, são antioxidantes também. No almoço, um almoço bem comum, mas que as pessoas não têm o hábito de comer, né? Por priorizarem mais carboidratos, não comerem tantos vegetais assim. O que a gente pode colocar? Meio prato de vegetais crus e cozidos, especialmente as folhas verdes, né? Que são priorizadas na dieta Mind. O azeite de oliva extra virgem, arroz integral, feijão ou grão de bico ou ervilhas, como a porção de leguminosas aí. E pelo menos 3 vezes por semana uma porção de peixe ou então o frango. No lanche da tarde, a gente coloca o suco de uva, porque a gente não quer prescrever o vinho, né, para esse paciente. O iogurte natural e uma porção de chia. Chia rica em fibras, também com um teor maior de ômega 3, para a gente aumentar esse aporte de ômega 3 do paciente. E à noite, no jantar, meio prato de vegetais crus e cozidos, a salada ali semelhante ao almoço, azeite extra virgem, a pessoa pode fazer uma panqueca de ovo e aveia, aumentando aí a quantidade de fibras ingeridas, né, de cereais integrais, com um recheio de frango desfiado ou de atum. Ou mesmo a pessoa pode comer semelhante ao almoço, se for do hábito dela, a gente vai moldando aí conforme também a rotina da pessoa, pensando sempre em um cardápio que seja executável. Não adianta fazer um cardápio bonito se o cardápio não é executável. Então, o que eu queria, deixa eu até ver que horas são, 4h06, então estou com 4 minutos aí de vantagem. O que eu queria trazer para vocês hoje era isso, em relação à saúde mental e nutrição. A gente fica entendendo que sim, a nutrição ajuda na saúde mental, na saúde cerebral, e aí a gente tem que levar em consideração todo o contexto de vida da pessoa que está na nossa frente. Eu quero deixar uma frase aqui para vocês de Ellen Satter. Ela fala aqui: comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Então, nunca deixem, e é importante vocês estarem, parabéns por quem está aqui, inclusive, no sábado à tarde, buscando atualização, buscando entender mais sobre nutrição e saúde mental, porque é importante que a gente nunca deixe, e nós mesmos nunca caiamos nessa, né, de reduzir a nutrição a um simples instrumento que vai fazer a pessoa emagrecer ou mudar a composição corporal. Isso até pode acontecer como consequência de uma mudança na saúde mental, mas a gente consegue fazer várias coisas, né, modular várias coisas através de nutrição, de alimentação, e sempre entendendo que a alimentação está inserida dentro
de um contexto de vida de uma pessoa que tem suas preferências, que tem sua cultura, que tem um relacionamento ali com ela mesma, que vai influenciar nos seus comportamentos, no relacionamento com outras pessoas, que vai influenciar nos seus comportamentos alimentares. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente prescreve um plano alimentar, na hora que a gente faz uma orientação alimentar que seja efetiva, que vá mais ajudar esse paciente, porque muitas vezes o paciente vai atrás de uma orientação, vai atrás de um nutricionista, e aí ele recebe palavras que pioram o quadro de transtorno, às vezes transtorno alimentar, ou mesmo uma desordem, uma depressão, uma ansiedade, porque o profissional não está preparado e não consegue entender ele em sua integridade. Então, eu espero que vocês façam diferente nesse sentido e se tornem profissionais realmente íntegros e que busquem o melhor para o paciente de vocês. Estou deixando aqui os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo, me mandar mensagem, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. E é isso. O que eu tinha para trazer hoje era isso, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Temos duas dúvidas aqui no chat, Victoria. A Gabriela, não sei se você está conseguindo ver o chat. Deixa eu ver se eu abro aqui agora, que eu parei de interromper. Em relação a vitaminas A, C e E, como pode ser feito o consumo de quem não come frutas? Então, a principal fonte, né, desses antioxidantes são as frutas e alguns vegetais também. Então, se a gente trabalha com pacientes adultos, a gente tem que orientar eles no sentido de que adultos não fazem só o que querem, né? Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, não é, não como fruta e vou continuar sem comer para sempre, vou tomar um suplemento e vai ser ótimo e vai dar tudo certo. A gente tem que fazer a educação nutricional sem forçar, mas fazer ele entender a importância de ir aumentando esse consumo de frutas aos poucos. Mas dá para a gente usar uma suplementação também nesse caso, né? Sempre trabalhando a ideia de que a alimentação é melhor, porque a gente tem a matriz alimentar, a combinação de nutrientes que ficam, tem uma biodisponibilidade melhor do que os suplementos isolados. Acho que é isso. Responde, Gabriela. Se não, você me manda aqui que eu respondo, que eu falo mais alguma coisa que você tenha dúvida. Em relação a chia e linhaça, os dois são fontes de ômega 3, são fontes vegetais, né? Então, a disponibilidade de absorção não é tão boa quanto, por exemplo, dos peixes, mas os dois são fontes de ômega 3 que a gente pode usar, são substitutos, são equivalentes, a quantidade é bem semelhante. Que bom, Gabriela, que bom. Inclusive, se a gente trabalha com crianças também, a gente tem que começar a fazer essa educação nutricional, porque a infância é a hora da pessoa aprender a comer, né? É muito mais fácil fazer educação alimentar do que reeducação. Então, é ensinar para a criança que frutas são importantes, e ir apresentando, mostrando novas formas de comer. Você pode comer uma fruta que seja com canela, uma fruta assada, uma fruta na salada de frutas. Às vezes não gostou de primeira, vai gostar de segunda, de uma outra forma. Isso vale para frutas e para vegetais também. Pessoal, mais alguma dúvida? Maria Irene. Tá. Existem alguns cursos em relação a isso. Se você quiser me mandar mensagem no Instagram, no direct lá, eu posso te mandar alguns cursos sobre isso. E aí existe uma associação de nutrição e saúde mental, de psiquiatria nutricional, que está começando agora, inclusive. Ela chama Abnusme. Se você pesquisar no Instagram, você encontra também. E também, se você me perguntar, eu posso te mandar lá. Eles pesquisam sobre isso. Então, é uma oportunidade de você se aprofundar. A pós-graduação que eu faço, inclusive, em comportamento alimentar, também a gente trabalha muito sobre isso e eu indico muito a ela. Eu acredito que é uma boa opção para começar, inclusive, se você, não sei ainda qual área que eu quero atender, eu quero clínica, mas não sei exatamente qual área, comportamento alimentar vai abranger todas as áreas, porque todo mundo se comporta de alguma forma, né?
Vitória, a Maria Irene é nossa professora coordenadora da Liga, aí por isso que ela mandou aí, o agradecimento a você, Sim. tá Ah, bom? tá. Obrigada, Só para Maria Irene. contextualizar. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar mandando aqui no chat. E a gente vai encerrar o evento, mas a gente pode estar mandando as perguntinhas para a Vitória depois, e aí ela manda a resposta e a gente coloca lá no Instagram para vocês, tá bom? Mas ainda dá tempo de mandar aqui. A gente da Alanfac agradece a participação sua, Vitória. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a Alanfac hoje. Eu que agradeço pelo convite, obrigada pela oportunidade. Foi um momento de muito aprendizado pra gente. Tenho certeza que todo mundo, assim como eu, amou muito a sua fala, é muito importante, principalmente para todos nós aqui em formação, né? Agradecer também a Luciana novamente. Muito obrigada por ter aceito o convite também. E agradecer a nossa professora coordenadora que está aqui sempre com a gente, com a Liga, professora Maria Irene. E a todos que se disponibilizaram para estar aqui nessa tarde de sábado, aprendendo um pouquinho mais sobre nutrição, sobre psicologia, nutrição comportamental, que é uma coisa tão importante, né? Que está super em alta e que a gente precisa estar sempre por dentro desses assuntos. Obrigada de verdade a todos vocês. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Meu bem,